Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da lateralidade e a importância da gente trabalhar essa questão da lateralidade. A lateralidade, ela envolve a dominância de um dos lados do nosso corpo para ações diversas. E ela a gente fala nos níveis de olho, mão, pé e até hemisfério cerebral, certo? Hoje a gente sabe que não existe uma dominância certa ou errada. Antigamente se falava muito que a pessoa que é canhota não pode ser canhota, ela tem que ser destra, né? E hoje em dia a gente já sabe que não, que se você usa só o lado esquerdo, beleza, você é canhoto. Se você usa o lado direito, ok, você é destro. Tá tudo bem e tá tudo certo. Tanto que hoje em dia já existe até tesouras, né? Para canhotos, existe formas de você trabalhar, por exemplo, quem gosta de tocar violão, por exemplo, pode inverter as cordas para poder tocar do lado que é mais dominante, que é mais fácil, né? Então, existe várias formas de você trabalhar sendo canhoto ou destro, ok? Beleza. A lateralidade, ela pode se apresentar de algumas formas. Por exemplo, ela pode ser a homogênea, que é quando você usa um lado específico do corpo. Por exemplo, quem só usa o lado, para fazer a maioria das ações, o lado dominante é o lado direito, então eu sou destro. Ou então, eu uso mais o lado esquerdo, sou canhoto, ok? Essa é a lateralidade homogênea, ok? Tem a lateralidade mista. A lateralidade mista é aquela onde, por exemplo, para algumas ações eu sou mais dominante com a minha mão direita e para outras ações eu sou melhor, né? Eu domino melhor com a mão esquerda. Então, assim, depende muito da ação em si, eu vou apresentar uma dominância. Ela pode ser mista, no caso, certo? Nós temos a ambidestra, que é quando você consegue fazer as mesmas coisas com a mão direita e com a mão esquerda, as mesmas coisas com o pé direito e com o pé esquerdo, enfim, você consegue fazer igual, né? O mais próximo possível. E nós temos a lateralidade cruzada. A lateralidade cruzada é quando, por exemplo, eu domino a mão direita, mas o meu pé dominante é o esquerdo, e assim vai aquela confusão. O que nos preocupa é a lateralidade cruzada. Vamos falar um pouco a respeito. A lateralidade cruzada, porque assim, quando a gente está falando de lateralidade, a criança ela já tem um pouco da sua essência do que é mais prático para ela. Mas ela não vem já 100% definida, ok? Ela sofre influências genéticas, então, por exemplo, se um pai ou a mãe é canhoto, apresenta ali uma pequena chance da criança também ser canhota. Se os dois são canhotos, né, o pai e a mãe são canhotos, então a chance é maior da criança ser canhota também. Mas isso não quer dizer que é regra, tá? Então, assim, a criança, a lateralidade, ela pode sofrer influências genéticas e influências ambientais também, o que, de acordo com o desenvolvimento, como a criança se desenvolve ali, ela vai definir a lateralidade dela. E essa lateralidade, ela se define até os 6, 8 anos, por aí nessa faixa de idade que ela vai ficar mais definida. Então é muito comum, por exemplo, o bebê usar a mão direita, a mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Quando está crescendo, está se criando ali, ele ainda está se descobrindo, está descobrindo o seu corpo. Então ela vai estar descobrindo as suas preferências e as suas dominâncias. Isso é normal. Só que quando a definição acontece lá por volta dos 6, 8 anos, é bem a fase onde eu estou a nível acadêmico, estou entrando na escola, estou em processo de alfabetização, estou nesse processo de ensino-aprendizagem. E é aí que a gente percebe algumas situações. Por exemplo, quando a criança apresenta lateralidade cruzada, a gente se preocupa um pouco, até um pouco, mas a lateralidade cruzada, ela pode influenciar nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ela não conseguiu definir o lado dominante dela, ela não tem isso ainda consciente. Então a gente precisa trabalhar isso. Isso geralmente um psicomotricista, né, um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta pode ajudar muito com esse processo. E é importante que seja trabalhado isso. Porque a lateralidade cruzada, ela pode acabar trazendo algumas situações, como lentidão no processo de ensino-aprendizagem. Na hora da escrita, pode aparecer a escrita espelhada, dificuldade para escrever, dificuldade para copiar.
pode apresentar situações, a criança pode acabar, né, apresentando questões como descalculia, também pode aparecer quando se tem a lateralidade cruzada, até pela própria questão de posição de números, ela vai ter uma dificuldade de se colocar dentro de um determinado espaço, então precisa-se sim ter um olhar em cima dessa lateralidade. Por mais que pareça tão simples, mas é só saber direita e esquerda, é só saber qual é o lado que eu uso, mas a gente tem que ter esse olhar justamente para evitar esses problemas lá na frente. Fê, tá, mas como é que eu posso fazer isso em casa? Como é que eu posso estimular isso em casa, tá? Primeiro, se você percebe alguns sinais que a criança ainda não está apresentando aquela dominância, que ainda tem alguma coisa ali que não está muito legal, a gente já procura um profissional. Sim, procura um terapeuta ocupacional, procura um fisioterapeuta, conversa com um neuropediatra para a gente ver o que está acontecendo. Precisa se investigar o que está acontecendo que ela não está ainda conseguindo definir o seu corpinho ali, ok? Quando a gente diz definir, é perceber seu corpo, né? Entender o esquema corporal que ela exerce, o espaço que ela ocupa dentro de um determinado lugar, né? Então, ela se conhecer. E em casa, a gente pode fazer brincadeiras que trabalham essa questão de estímulo da lateralidade, da dominância. A gente pode brincar de boliche, amarelinha é sensacional, porque além de trabalhar toda a parte da lateralidade, também trabalha a noção de corpo, equilíbrio, atenção, controle inibitório, tudo isso na amarelinha, olha só, que é muito simples, podemos desenhar no chão mesmo e brincar no chão mesmo, certo? Então, amarelinha é muito bom, circuitos motores que envolvam pular, subir, descer, qualquer circuito motor que envolva andar em linha reta. E quando a gente fala andar em linha reta, eu vou andar numa linha reta, depois eu vou andar de lado, vou voltar, vou andar de costas. Eu preciso ter essa percepção desse meu corpo, certo? Então, a gente pode trabalhar de várias formas, só o andar em linha reta. Brincar com massinha, onde envolve o movimento da mão. A gente pode fazer desafios, amassa a bolinha. Agora você vai pegar essa bolinha que você amassou, você vai colocar no chão e vai empurrar até um determinado ponto só com a perna direita. Agora só com a perna esquerda. Brincar com a bexiga, sabe aqueles balão de aniversário? De você manter o balão no ar sem deixar ele cair. Olha quanta coisa que a gente pode brincar. Aí a gente pode, por exemplo, fazer desafios. Você só pode usar a mão direita. Agora você só pode usar a mão esquerda. Agora você só pode usar o pé direito, só o pé esquerdo. Então você vai trabalhando essas habilidades na criança com brincadeiras, de uma forma mais leve, mais divertida. E estimulando a lateralidade, estimulando com a criança perceber quais são os seus pontos, qual é o seu corpo, como ele funciona, qual que é o melhor lado, onde ela consegue fazer com mais força, com menos força. Tudo isso a gente vai trabalhar de uma maneira divertida, prazerosa e, o melhor, em família. Criando também aquelas memórias afetivas, né? E uma aprendizagem afetiva, que é como eu sempre digo, né? A gente aprende melhor quando a gente é afetado, né? Então, o afeto facilita esse processo de aprendizagem. Espero que eu tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que a gente está aqui para responder, trocar informações e até o próximo vídeo. Beijos!